E aí, pessoal? E aí, pessoal? Estão me ouvindo aí? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Estão me ouvindo? O som tá bom? Queria saber se o som tá bom. O delay tá muito grande? Tá com algum barulho? Tá com algum chiado? Se acontecer alguma coisa aqui, não, pessoal, ignora um pouquinho porque eu tô me acostumando ainda com esse OBS aqui. Então meio que não, eu meio que ainda não sei muito bem como mexer nele não. Eu tô acostumando aqui. O áudio tá show? Beleza. Eu até, depois que eu descobri, o que acontece? A gente ia fazer as lives no Zoom, né? Até então a gente ia fazer as lives no Zoom. Só que aí o que acontece? O Zoom teve uma matéria sobre ele no jornal, não sei se vocês chegaram a ver, teve uma matéria sobre o Zoom no jornal falando que ele estava coletando dados das pessoas. Entendeu? Aí, tipo, teve uma matéria sobre ele no jornal, aí logo em seguida eu já tirei o Zoom de cogitação, né? Tirei ele e falei, pô, vou ter que transmitir pelo YouTube mesmo e não pelo Zoom. E o Zoom eu já estava acostumado. Agora eu tô aqui transmitindo pelo YouTube. Até comprei uma máquina nova, tô esperando até chegar um outro PC, porque o OBS é mais pesado e tudo mais. Eu falei, vou comprar uma máquina nova para dar aula pro pessoal, deve chegar essa semana também. Mas é isso aí, sejam muito bem-vindos ao Método TL. Não sei vocês, mas eu estava extremamente ansioso. Só aluno participando dessa live, exatamente, só aluno. Eu estava extremamente ansioso, né, para o método TL. Eu queria passar aí para vocês bastante coisa, né? Já estava assim, pô, doido para que chegue o dia 20 logo. Já preparei bastante conteúdo. Fico muito feliz aí com a quantidade de pessoas que bateu no nosso curso aí. A gente bateu quase 200 pessoas. Tem alguns alunos aí que não conseguiram entrar no grupo ainda, mas eu já enviei todos os dados para eles, já enviei tudo certinho. Mas acho que tem alguns alunos que não estão verificando o e-mail de forma correta. Mas fico muito feliz aí que sejam todos muito animados. Espero que todos se tornem lucrativos aí. Espero que todos tenham um resultado excelente. E acredito sim que quem se dedicar vai ter um resultado excelente aí. Pode ter certeza. Então assim, eu tenho câmera, pessoal, mas eu tenho que me acostumar a colocar a câmera ainda, beleza? Hoje eu não vou ligar a câmera aqui, mas amanhã eu vou tentar ver, amanhã não, é quarta-feira eu vou tentar, vou ver o que eu consigo, eu vou sempre jogar o link lá no Telegram, isso aí. Vou ver o que eu consigo fazer aí para poder até ligar a câmera e tá falando com vocês aqui, tá mais próximo e tudo mais. Mas olha só, vamos falar um pouquinho sobre o cronograma, que é muito importante, né? O cronograma. Como é que vai funcionar? De segunda, quarta e sexta, as aulas vão acontecer de 8 às 10 da noite, essa média. Só que agora vem a parte que vocês não sabiam, beleza? A parte que vocês não sabiam. E sabe qual que é? Vocês estão preparados? Estão preparados para o primeiro over delivery da turma? A primeira entrega? Então, olha só. Quem entrou na turma, todos vocês aí, vocês vão ganhar uma semana a mais na turma, beleza? Uma semana a mais. Por que uma semana a mais? Porque até então eram 2 semanas de curso e 2 semanas operando.
beleza? Então eram 2 semanas de curso e 2 semanas operando. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o curso assim, eu não vou ter tempo para terminar o curso, não vai ser tipo 2 semanas de curso. A gente vai continuar o curso e vai entregando aí à medida que tiver conteúdo. A gente fala, pô, tem mais conteúdo, a gente vai continuar entregando e, se possível, entregar todo o conteúdo ao vivo, todo o conteúdo ser ao vivo. Então a gente vai tirar muito mais dúvida. E aí, quando a gente fala, pô, acabou o conteúdo, aí a gente vai iniciar a nossa sala de operações, que vão rolar todos os dias pela manhã. E outra coisa, além de rolar todos os dias pela manhã, nossa sala de operações, como que a gente vai funcionar? Outra coisa para vocês, uma novidade. Pelo menos uma vez por semana, eu vou fazer um corujão com o pessoal da turma em operações, porque eu sei que algumas pessoas não vão poder participar das salas pelas manhãs. Então, pelo menos uma vez na semana, vai acontecer um corujão, onde a gente vai ficar, tipo assim, umas 3 horas seguidas, 4 horas aí, junto na semana. Beleza? Isso aí nos dias de operações. Então vai acontecer também esse corujão aí, que é algo que eu estou entregando assim, que vocês não sabiam, eu não tinha prometido esse tipo de coisa, mas vocês vão estar recebendo aí também. Então assim, o horário pela parte da manhã, ele vai acontecer por volta das 9 da manhã, beleza? Corujão só acontece depois que terminar o conteúdo e vai ser uma vez por semana. Eu queria poder fazer mais vezes por semana com vocês. Só que o que acontece? Eu não consigo fazer mais vezes por semana porque senão se torna muito cansativo até mesmo para mim. Beleza? Então, por exemplo, o dia que rolar o corujão, que vai ser uma vez na semana, a gente vai começar ele tipo meia-noite e a gente vai fazer ele tipo até 4 horas da manhã, se a gente puder. Então a gente vai ficar batendo bastante papo, a gente vai conversar ali, eu vou pegar uns salgadinhos, vou trazer assim, vou comer aqui. A gente vai comendo e vai operando ali a noite toda. A gente vai colocar um stop junto e colocar, sei lá, tipo, e colocar várias operações ao invés de uma só, entendeu? A gente vai conversando ali e operando. Beleza? Infelizmente eu não consigo fazer à noite diversas vezes. Por quê? Vou explicar para vocês qual foi por que eu escolhi esse horário da parte da manhã para vocês. Por causa do seguinte: a parte da manhã é quando o mercado mais se movimenta. Então, para mostrar o que eu vou ensinar no curso, a parte da manhã é melhor, beleza? Então, assim, o que acontece? Por isso que a gente vai ter esse horário aí de 9 da manhã, as operações. Beleza? Então, esse horário de 9 da manhã, as operações aí que a gente vai fazer, é justamente pelo horário que o mercado se movimenta mais. Porque aí é mais... como é que eu vou explicar? Pode até ser ruim em relação a operações, porque às vezes vai estar se movimentando muito, pode ser que a gente sofra alguns rompimentos ali e tudo mais, só que para aprendizado vai ser melhor para vocês, porque a movimentação do mercado é um pouco mais agressiva, beleza? E o que a gente vai fazer? Eu vou botar para gravar também esse conteúdo aí que vai acontecer pela parte da manhã, beleza? Esse 9 horas da manhã ele vai rolar uma média de 2 horas aí de aula, de 9 da manhã até umas 11 da manhã que a gente vai ficar operando aí. Colocar de manhãzinha antes da galera sair pro trabalho. Eu vou ver direitinho, mas eu acredito que é meio difícil conseguir fazer isso. Porque aí pode acontecer de um dia ou outro, vai que um dia ou outro eu fique muito cansado e não acorde de manhãzinha, entendeu? Porque, tipo, a gente tem que lembrar também que a gente tem que pegar o cronograma certinho e pegar o melhor horário pra gente operar. Mas, pessoal, não fique preocupado com isso das operações 9 horas da manhã, beleza? Por que eu tô falando isso? Pô, Igor, eu trabalho. Cara, se você não conseguir pegar, não tem problema. Foca no que a gente vai aprender. Foca no aprendizado. Então, se você aprende a operar aí, faz às 8. Posso fazer às 8. Às 8 da manhã também. Pode ser bacana às 8 da manhã. O que eu tô querendo dizer é que a gente também pode gravar as aulas, entendeu? As aulas de manhã também podem ser gravadas. Beleza? Então isso não vai ter problema. Mas foque no aprendizado.
Não foquem só em operações. A gente tem as operações pela manhã, mas foque no aprendizado, beleza? Eu vou definir se vai ser 8 da manhã ou 9 da manhã. Quando terminar a parte prática, teórica, a gente vai ir para a parte prática. Eu vou definir se vai ser 8 às 9 da manhã, beleza? Mas só para lembrar, só vai começar a acontecer essas aulas após o término das aulas teóricas, beleza? Após o término das aulas teóricas. Mais alguma dúvida? Podemos começar a aula. Olha que bacana, tem 98 pessoas assistindo. Isso de alterar às 8 e às 9 cada dia, cada horário. Isso aí vai ficar complicado para mim, que esse trem vai embananar minha cabeça toda. Aí vai acontecer de um dia eu entrar às 8, um dia eu entrar às 9 e aí sofrer atraso, isso não vai ser muito legal não. Então assim, é melhor a gente... O curso vai ficar todo gravado disponível no site. Sim, vai ficar todo gravado o curso, gente. Todo gravado disponível. Beleza? Então, bora lá. Vamos começar o curso. Como é que vai funcionar, pessoal? O início do nosso curso aqui. Hoje a gente vai ter a aula sobre introduções de opções binárias e price action básico, beleza? Vai ser algo mais explicativo. Não vai ser uma aula que envolva algo que você vai aprender a operar, vai ser uma aula para iniciante, mas eu quero que vocês fiquem, porque tem uma coisa muito importante nessa aula. O que vai ser importante nessa aula? Primeiramente, vão lá, presta atenção, pessoal. Aqui, o que a gente vai fazer no nosso curso? O que vocês vão fazer a partir de agora nas introduções e opções binárias? O que vocês vão fazer a partir de agora? Vocês vão pegar todo o conteúdo que vocês já aprenderam fora de opções binárias, beleza? Todo o conteúdo que vocês aprenderam fora de opções binárias. E vocês vão simplesmente esquecer. Fora assim de opções binárias, tudo que vocês aprenderam. E dentro de opções binárias, vocês vão esquecer tudo que envolva qualquer conteúdo de qualquer outro trader. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora... vocês estão entrando no conteúdo do método trader lucrativo. Então, o que acontece? Após o término dele, vocês podem pegar outros conteúdos, com certeza. Só que a partir desse momento, vocês vão limpar a mente de vocês, esquecer tudo que vocês aprenderam lá fora, fora do que a gente está ensinando aqui, do que vocês vão aprender comigo aqui, e vão focar somente aqui, beleza? Então, isso é algo que vocês vão ter que me prometer para a gente poder focar e fazer isso dar certo juntos. Então a gente tem que esquecer tudo que a gente aprendeu para a gente não embananar o aprendizado e embananar tudo que a gente vai fazer aqui, beleza? Então esse é o primeiro passo aqui na nossa introdução, esquecer tudo que vocês aprenderam e a gente prestar atenção aqui e focar, beleza? Então a gente está combinado aí, essa é a primeira coisa. Então vamos lá. Introdução a opções binárias. Afinal, pessoal, o que é opções binárias? Então, muita gente tem dúvida, né, de quem investe em opções binárias, às vezes nem sabe o que é. Então, a gente tem que entender opções binárias, ou chamadas até de opções digitais, né, porque tem as digitais e binárias, apesar das duas serem a mesma coisa. Ou a gente pode chamar também de opções de retorno fixo, justamente pelo fato que a gente acredita na tendência de alta ou de queda de algum ativo e o preço já é fixado ali, o preço que ele paga, por isso que a gente fala de retorno fixo, porque o payout já está ali fixado, o que ele vai te pagar, né? Então, opções binárias ou opções digitais ou também de retorno fixo, a gente justamente pelo fato de a gente apostar na tendência de alta ou de queda de algum ativo, ou até mesmo é possível investir em outras coisas, né? Como commodities e tudo mais, beleza? Então aí mais um resumo sobre o que é opções binárias dentro do mercado aí. E vou ensinar para vocês aqui sobre a plataforma da EquiOption, o que a gente pode fazer dentro da EquiOption para quem está iniciando, que é um conteúdo hoje, bastante iniciante aí, beleza? Justamente por isso que a gente vai estender
também a nossa base aí, todo o nosso conteúdo teórico a gente vai estender até por mais dias do que era prometido no curso, ou seja, vamos entregar até mais, justamente para a gente poder entregar um conteúdo também iniciante, que a pessoa possa tirar dúvidas e tudo mais ao vivo, beleza? Então, bora lá. Bora entrar aqui na Equioption. Então, primeiramente, pessoal, antes de entrar na Equioption, vou mostrar uma coisinha para vocês, que é aqui. Mostrar uma coisa para vocês aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sobre... Aqui, ó, minha tela. Ó. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? Pessoal, estão conseguindo ver tudo? Tá vendo aí a tela da corretora? Me responde aí, gente, que eu acho que deu uma travadinha na live aqui. Para vocês me responderem aqui, para mim ver se está tudo certo. Então vamos lá, estou entrando aqui no site da Equioption. Pessoal, tá sendo um trem complicado para mim, tô tentando entender aqui como funciona todo o processo desse programa aqui, que tá sendo um pouco complicado para mim. Vocês me desculpem aí, mas vamos lá. Entrar na Equioption aqui, não, esse site aqui tá errado. Site equioption.com/pt. Ó, aqui é o site da Equioption. Primeira coisa que vocês vão fazer depois de entrar no site da Equioption, ó, equioption.com/pt. Vocês vão vir aqui no Paratraders. Aí aqui no Paratraders, deixa eu ver aqui. Vocês vão baixar o aplicativo, beleza? Olha aqui, ó, Paratraders, baixar o app. Show? Isso aí para quem está no computador, já entra aí no Paratraders e já baixa o aplicativo. Por que o aplicativo? Porque ele é mais rápido. Beleza? Ele é mais rápido do que operar pelo site. Então já entra aí no site da Equioption, Paratrader e baixa o aplicativo. Show? Então, baixou o aplicativo aí. A gente volta aqui para o Equioption. Depois que você baixar o aplicativo, o que você vai fazer? Você vai entrar no aplicativo, vai logar na sua conta. Se você não tem uma conta, criar uma conta. Aí vai fazer as verificações aqui, para quem não verificou. Fazer todas as verificações, carregar foto, que eles vão pedir para carregar foto ali. Você vai colocar os seus documentos e tudo mais. Fazendo as verificações, a gente vem aqui para começar as operações e tudo mais. Como que a gente vai fazer, pessoal? Para quem não entende ainda, é muito simples. Aqui do lado a gente escolhe o que a gente vai colocar. A gente vai colocar opções, aí aqui tem binárias, digitais. Vou explicar a diferença entre opções binárias e a diferença entre opções digitais também para vocês. O primeiro passo, antes mesmo de começar a mexer aqui, é você vir aqui nas configurações do seu aplicativo. Vem aqui, porque ele vai estar com o mapa mundi de plano de fundo, beleza? Aí você vai fazer o quê? Você vai tirar esse mapa mundi do plano de fundo. Tá vendo? Ele vai estar exibindo o mapa mundi, você vai tirar ele. Depois você vai vir aqui embaixo e você vai reduzir o FPS, beleza? Os quadros aqui por segundos. Porque ele vai estar ativado aqui, ó. Isso aqui vai estar ativado assim, ó. Aí você vem e reduz, beleza? Você vai clicar aqui e desativar. Desativou isso, a gente volta para cá. Então esse é o primeiro passo aí para a gente poder começar a mexer. Show?
Esse é o primeiro passo para a gente começar a mexer aqui na plataforma da Equioption. Porque isso vai deixar a sua plataforma mais rápida. Show? Aí o que eu faço aqui? Você pode escolher o fundo preto, pode escolher o fundo cinza. Eu gosto desse fundo cinza que eu sempre deixo aqui, beleza? Aqui já tem fundos, eu deixo esse fundo cinza escuro. Mas você pode deixar o fundo da cor que você quiser. O fundo padrão geralmente é esse cinza claro aqui. Mas eu deixo esse cinza escuro e sem o mapa mundi. Eu tiro isso para poder ficar mais limpo o gráfico, tá vendo? Meu gráfico fica mais limpo e ele fica mais rápido também. Então isso já é algo que ajuda bastante você deixar o gráfico de certa forma mais limpo, justamente pelo fato de ficar mais rápido. Aí você vai poder operar com mais tranquilidade, beleza? Então o primeiro passo é você configurar isso aí. Show? Aí você vem aqui agora, a diferença entre opções binárias digitais, vou explicar para vocês isso. As duas são a mesma coisa, a diferença costuma ser o payout, beleza? O payout de uma às vezes está diferente da outra. O payout. E o payout, inclusive, ele é o rendimento, tá vendo? O payout aqui do lado, ó, essa porcentagem que você vê aqui do lado, na direita, é o rendimento. Esse rendimento é o retorno que você tem em cada operação que você faz, beleza? Então, se você coloca, por exemplo, R$100 aqui, com 56% de rendimento, você vai receber R$56 de lucro, caso você acerte a operação, beleza? Então, você pode simplesmente colocar que você acredita que a operação vai descer em cima da sua análise ou colocar que você acredita que ela vai subir. E aí, à medida que você coloca que ela vai descer aqui, por exemplo, vai aparecer uma operação aqui. E aí, a partir desse ponto que aparece a operação, se ela acabar abaixo, pelo fato de você ter colocado abaixo aqui, se ela acabar abaixo de onde você fez a operação, você ganha. Se ela finalizar abaixo, se ela finalizar acima, você perde. Se finalizar abaixo, você vai ganhar a quantidade que está te pagando aqui no momento. Se finalizar acima, você perde 100% que você apostou, no caso. Então, isso aí é muito simples, né? É um retorno fixo, já fixado. Ou é um retorno ou retorno fixado aqui, ou você perde total que você colocou apostando ali naquele momento, beleza? Em cima da análise que você fez. Algo muito simples. E aí dentro da análise você pode selecionar o tempo. Aqui no caso da opção digital você tem um tempo de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, que é o tempo que vai durar a operação. Nesse caso aqui estava num tempo de 1 minuto. Deixa eu ver aqui. Estava num tempo de 1 minuto. Show? Ah, não, acho que nem estava no tempo de 1 minuto. Estava no tempo de... Acho que era de 5 minutos nesse caso aqui, ó. Não, era de 1 minuto mesmo. Estava no tempo de 1 minuto. Olha só. Aí já finalizou aqui. Tá vendo? Ó, deu prejuízo porque finalizou acima de onde eu vendi. Então, no caso, se eu tivesse com dinheiro real, eu teria perdido, beleza? Então, a digital é isso aí. O tempo também já é fixado. A diferença do digital para binárias está somente nisso do tempo. E também outra questão que eu vou explicar, muito simples, mas vamos lá. O tempo é uma delas, que o tempo aqui já é fixado, que é 1 minuto, 5 ou 15 no digital. Em binário você pode colocar para finalização de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5, tá vendo? Então você tem finalização até, dependendo aí de várias horas, entendeu? Você tem uma finalização muito além aí. Então é algo muito interessante que você consegue fazer em binárias, porque você tem a finalização de tempo maior. Então você consegue selecionar um tempo maior, até de 1 hora aí, de uma operação para durar 1 hora. Então isso é muito interessante. E também o fato também de você ter operações mais curtas, de 2 minutos, por exemplo, 3 minutos, que você não consegue fazer na opção digital, beleza? E o rendimento aqui, às vezes está maior, às vezes está menor, mas funciona da mesma forma que o digital. É o rendimento que estiver mostrando no momento, o payout, no caso a gente chama de payout, o rendimento já fixado. Então aqui nesse caso está mostrando 60%, tá vendo que a mesma moeda EURUSD no digital está 56%, em binárias está 60%, beleza? Então no caso binárias agora nesse momento está pagando um pouco mais. E além da diferença de tempo, a gente tem também a diferença em relação à venda. Por exemplo, aqui, se eu faço uma operação, depois de até o último segundo, eu consigo vender a operação antes mesmo dela terminar. Tá vendo? Eu consigo fazer a venda. Já em binárias, tem um tempo determinado que eu posso fazer a venda. Depois desse tempo,
eu não consigo vender mais a operação antes dela terminar. Aí eu sou obrigado a esperar ela terminar. Vamos ver aqui, ó. Vocês vão perceber isso. Até quem já operava há muito tempo, quem já sabia das coisas básicas, acredito que às vezes nem percebeu isso aqui. Muita gente nem percebe isso, mas tem um tempo, ó. Quando fizer os últimos 30 segundos aqui, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, os últimos 30 segundos, ele não deixa mais eu vender a operação antes dela finalizar. Eu sou obrigado a esperar finalizar a operação. Não, ainda dá, ó. Então vamos ver se não é nos últimos 20 segundos. Sei que depois de um determinado tempo, você não consegue mais vender a operação. Acredito que seja nos últimos, talvez, 10 segundos. Ah, aí, ó, já foi, ó, os últimos 15 segundos. Ó. Não consigo mais vender a operação. Tá vendo? Não consigo mais vender. Não tem como clicar. Então, eu sou obrigado a esperar terminar a operação. Beleza? Então, tem essa diferença aí, uma diferença pequena entre os dois. Não tem uma diferença muito grande. E outra diferença entre operar a operação para time de M1, mas isso eu vou explicar mais para frente, beleza? Aí aqui do lado a gente tem aqui algumas coisas também, vamos lá. Aqui tem tipo do gráfico para você colocar aqui gráfico de linha, gráfico de velas, de barras, Reiki Nash, mas eu uso sempre o gráfico de velas, beleza? Aí a gente já seleciona aqui. Aqui a gente pode selecionar o período de vela. Outra coisa, o período de vela de quem acaba de criar conta na plataforma vai estar sempre aqui, ó, automático. O que é automático? Quando eu colocar o zoom no mouse, vai sempre mudar o período aqui no canto automático. Ó. Se eu coloco o zoom mais para frente, tá vendo? Ele vai mudar aqui, ó. Vamos lá. E se ele muda? Acho que o mínimo que ele fica é 2 minutos. Vamos puxar, ó. Se eu puxar para trás, ó, 10 minutos. Se eu puxar o zoom, 2 horas, tá vendo? Ó? Se eu puxar o zoom mais ainda, ó, 1 dia. Então ele muda automático. Então o que eu faço aqui? Eu tiro esse redimensionar automaticamente, já desativo ele e deixo aqui no tempo que eu quero operar. Então se eu vou operar para time de 1 minuto, eu já deixo aqui 1 minuto. E agora eu posso dar zoom ou tirar o zoom, que ainda vai continuar com as velas em tempo de 1 minuto, beleza? Então tira esse redimensionar automaticamente aí, que ele atrapalha. Aqui do lado a gente tem algumas ferramentas gráficas, linhas. Tá vendo aqui, ó, a linha. A gente tem aqui as linhas de tendência que a gente usa para poder fazer LTB e LTA, que eu vou ensinar para vocês no curso também. LTB e LTA. A gente tem aqui as linhas horizontais, perdão, deu uma embolada aqui agora. A gente tem as linhas horizontais que a gente usa para fazer suporte e resistência. A gente tem aqui as linhas horizontais. Então, suporte e resistência, LTB e LTA, que são análises que a gente faz aí. A gente usa essas ferramentas gráficas aqui, beleza? Que são as análises que a gente faz em Price Action. A gente tem aqui linhas verticais. Essa linha vertical, geralmente, é usada mais para quem opera probabilística, beleza? Algumas pessoas têm costume de utilizar essa ferramenta aqui para operações de probabilística, beleza? Deixa eu ver aqui se tem algum. Então, a gente tem essa ferramenta também. Mas tem a linha Fibonacci também, que é a que eu mais curto aqui, que é a linha Fibonacci que a gente utiliza para fazer as análises, beleza? Então a gente tem essas ferramentas aí. E aí lembrando que as ferramentas que a gente utiliza mais para Price Action é linha de tendência, linhas horizontais e linhas Fibonacci, beleza? Quem utiliza vertical, geralmente utiliza para fazer aí análises com probabilística, beleza? E as linhas normais, essas linhas aqui que a gente pode puxar, às vezes eu utilizo para poder mostrar alguma coisa no gráfico e também gosto de utilizar para fazer leitura de candle, que eu vou ensinar para vocês também, beleza? Então, aí a gente tem essas ferramentas. Aqui do lado a gente tem indicadores. Quem opera com indicadores, aqui a gente tem vários indicadores. Vou ensinar sobre alguns deles também no curso, beleza? Como funciona. Então a gente tem vários indicadores aqui. Inclusive alguns indicadores que eles são bem famosos aí, que é, por exemplo, a banda de Bollinger, que muita gente conhece, um indicador bem famoso. Aqui, ó, é um indicador interessante. É um indicador bem interessante aqui. Então a gente pode utilizar eles para fazer também as nossas operações aí, beleza? Muita gente utiliza muito banda de Bollinger.
Então a gente pode utilizar para fazer as nossas operações. Show? E aqui eu tenho até alguns modelos, tá vendo? Com indicadores, ó. Olha só que interessante. Tem até alguns modelos interessantes aqui com indicadores. Aqui tem com banda de Bollinger, ó. Tem alguns modelos, tá vendo? Tem vários modelos interessantes aqui. E a gente pode utilizar para fazer as operações também. Eu não curto tanto utilizar indicadores. Eu utilizo mais o modelo de Price Action de operações, beleza? Que eu utilizo o gráfico limpo. Eu vou explicar para vocês também o que é Price Action. Então eu prefiro utilizar sempre o modelo aí de Price Action, beleza? Mas tem muitas pessoas que curtem utilizar indicadores. Aqui do lado a gente tem o nosso histórico de trading. Show? Isso aqui é o histórico de trading da conta de treinamento, tá vendo? A gente tem o nosso histórico de trading da conta de treinamento. Eu nem utilizo, eu utilizo só para poder mostrar mesmo as coisas igual eu estou mostrando hoje. A gente tem o chat de suporte da Equioption, caso você precise entrar em contato com eles, beleza? A gente tem o chat aqui, caso aconteça algum problema. Isso aqui você não vai utilizar para nada, beleza? Isso aqui é o portfólio, que é só o momento que você faz a sua operação. Se eu faço uma operação aqui agora, ela fica mostrando aqui no portfólio que está rolando. Então, caso eu feche o ativo e vou para qualquer outro ativo, eu consigo ver a minha operação rolando aqui ainda, eu posso voltar para ela. Eu clico aqui e vai abrir ela de novo. Então, o portfólio serve para isso, você praticamente não vai utilizar. Aqui a gente tem o ranking da Equioption. Você pode ver o ranking. Aqui tem algumas coisas sobre análise de mercado, mas eu vou ensinar para vocês outra plataforma que vocês vão poder estar olhando aí as análises de mercado, que é melhor do que olhar aqui. Aqui tem alguns vídeos de tutoriais. E aqui a gente tem outras coisas, né? Aqui a gente tem, no mais, aqui a gente tem torneios da Equioption que você pode se inscrever e tudo mais, beleza? Olha só, a gente tem torneios grátis e tudo mais que você pode se inscrever e estar participando aí. Show? Então, até então, o simples da Equioption é isso aí, o básico. Você não precisa aprender muito sobre outras coisas. Aqui a gente tem Forex, ações da Equioption e tudo mais. Mas você não precisa estar aprendendo sobre isso aí, que a gente vai falar sobre opções binárias. Mas mais pra frente, se você quiser entender sobre Forex, é só me perguntar também que eu vou responder vocês. Mas Forex eu não indico operar pela Equioption, já resumindo para vocês aí, porque o spread é muito alto. Então eu indico operar Forex em outras corretoras, como Active Trades, Hot Forex e etc, beleza? Então eu indico vocês e criar conta nessas corretoras. Show? Então vamos lá, alguma dúvida aí, pessoal? Vou tirar a dúvida agora, tirar um tempinho para tirar a dúvida. Pessoal, tá ruim a imagem para vocês? A imagem tá ruim. Se a imagem estiver ruim, provavelmente é por questão da internet de vocês, beleza? Vou mostrar também aqui, ó. Perguntaram uma dúvida sobre como ver vários gráficos ao mesmo tempo. Tem como, ó, a gente pode abrir aqui 3 ativos, beleza? A gente pode abrir os ativos e aí a gente pode pegar várias abas aqui e colocar. Ó. A gente tem como colocar em 4 gráficos, olha só que interessante. A gente pode abrir aqui 4, tem 3 gráficos, você pode escolher vários modelos. Eu, pessoal, particularmente não gosto de utilizar isso aqui, porque isso atrapalha fazer análise. Então eu não gosto muito. Eu prefiro sempre um gráfico só. Beleza? Então eu sempre vou deixar um gráfico só. E aí, até porque eu não curto ficar operando muitas moedas. Eu curto analisar poucas moedas. Agora tem só 3 abertas aqui. Mas eu particularmente curto operar poucas moedas. Porque aí fica melhor de analisar. Você não perde as operações. Fica mais interessante. Beleza? Então vamos passar para a nossa segunda parte aí. Sobre o que é Price Action. Beleza? Vamos passar aí sobre o que é Price Action. Se a imagem estiver ruim,
eu vou melhorar ela para vocês amanhã, beleza? Se for a questão do computador aqui, eu vou descobrir assim que a gente terminar a aula. Aí se a imagem estiver ruim, eu já resolvo esse probleminha hoje ainda para vocês, beleza? Resolvo tudo aí, todo esse problema. Inclusive eu até comprei um computador novo, estou esperando chegar justamente para caso eu ver que esse computador não está aguentando. Mas eu acredito que se estiver ruim, não tem como colocar, se já a imagem estiver ruim, é porque vocês, deve ser a internet de alguém aí, beleza? Deve ser a internet de vocês aí, mas tem muita gente falando que a imagem tá boa, olha só. A gente falando que a imagem tá boa. Então bora lá. O que é Price Action, pessoal? Afinal, o que é o Price Action aí que todo mundo pergunta? Price Action nada mais, nada menos é que a ação do preço, beleza? Então é a ação do preço, é o fato de você operar sem indicadores, é o fato de você operar ali com gráfico limpo, é você entender como que funciona, por que o preço se movimenta, é você entender a movimentação do preço em si. Então, assim, o que é questão que muita gente não utiliza indicadores, por isso a gente chama de price action, porque é a ação do preço. É você entendendo a ação do mercado, o que o mercado está fazendo em si. Então, é você operar ali com o seu olho, entendeu? Você entender o que está acontecendo no mercado, você entender todas as movimentações dele, as figuras que ele está representando e tudo mais, e você fazer uma operação em cima disso, beleza? Então, price action é algo muito simples. Muitas pessoas às vezes acham que price action é uma modalidade, uma estratégia, né? Muita gente, às vezes algumas pessoas acham que price action é uma estratégia em si, mas não é estratégia, beleza? É simplesmente a velha análise gráfica, entendeu? Porque no início quando iniciou o trader, né? Não existiam indicadores, era apenas um gráfico, né? Então não tinha indicador, não tinha nada disso. Então a pessoa tinha que operar na raça. E justamente por isso que a gente fala que a melhor modalidade de operações é o price action. Modalidade que fala a melhor forma de você operar é na raça. Porque foi como iniciou, foi como as primeiras pessoas que começaram a ganhar dinheiro no mercado iniciaram. Entendeu? Então é algo que você tem que entender que a análise técnica que a gente utiliza dentro com o price action aí é o mais importante de todas que tem até hoje no mercado, porque foi como iniciou as operações, beleza? Foi como iniciou o mercado financeiro. Então, as primeiras pessoas que começaram operando no mercado financeiro, elas começaram na marra, não tinha indicadores, não tinha nada disso. Então, elas tinham que operar no olho mesmo, entendendo o que o gráfico significava, o que ele representava, e entendendo aquele mesmo conceito que eu falei em uma live, entendendo o conceito de que uma coisa, quando acontece uma vez, é por acaso, 2 é coincidência e 3 é um padrão. Então, como que eles começaram a entender isso? Quando eles perceberam que aconteciam padrões no gráfico, padrões de alta, padrões de baixa, em tese, no gráfico histórico, assim, entendendo até de vários anos, eles perceberam que sempre aconteciam as mesmas movimentações do gráfico. Então, analisando as mesmas movimentações do gráfico, analisando os padrões que aconteciam, eles operavam na raça, entendendo o que acontecia em cima disso. Então, justamente por isso que começou a se criar aí a análise técnica e tudo mais. Então, por exemplo, suporte e resistência, mais o básico do suporte e resistência. O que é suporte e resistência em si? É simplesmente o fato de entender os pontos que tem compras e os pontos que tem vendas dentro de um gráfico. Então, por isso que o price action, a gente sempre diz que o price action é a melhor modalidade de operações. Por quê? Você consegue entender as compras e as acumulações de vendas dentro do gráfico. As acumulações de compras e acumulações de vendas. Então, por exemplo, eles conseguiram entender padrões que, por exemplo, retrações de velas. Aqui, chegou nesse ponto, está retraindo muito e o gráfico não consegue passar desse ponto. Eles conseguiram entender que esses padrões significavam que tinham contratos vendidos, né, nessas regiões de preço. Então, onde o contrato estava acumulado naquela região de preço, ele não conseguia passar, é onde o contrato ele tendia a chegar naquela região e fazer uma movimentação, ou seja para baixo ou seja para cima. Então, por isso que eles começaram a fazer vendas e compras em regiões, e até por isso que nasceu o suporte e resistência.
Porque eles entenderam o quê? Por isso que a gente chama de suporte ou de resistência. Simplesmente suporte porque está embaixo, que é onde o preço está suportando, e resistência aonde o preço está resistindo. Então o básico aí de um suporte e resistência é para você entender, né? Eu vou até explicar isso mais detalhado para vocês também na aula de suporte e resistência, mas para quem iniciante, o básico para você entender como funciona é simplesmente como se você tivesse um prédio com vários andares, né? E aí você está em um andar, por exemplo, você está no segundo andar. E aí para você passar, se você olha para cima, tem um teto para você passar para onde? Para o terceiro andar. Então tem aquele teto ali que está resistindo, né, para as pessoas de cima não caírem e também resistindo para que você não consiga atravessar ele e passar para o terceiro andar. E tem um suporte que está te suportando para você não cair para o primeiro andar. Então é basicamente isso. O suporte ele segura o preço para o preço não descer mais e a resistência segura o preço para ele não subir, né? Faz ele resistir num certo ponto. E aí as pessoas começaram a perceber o quê? As primeiras pessoas que começaram a operar, fazer trading, elas perceberam que esses pontos onde o preço respeitava por diversos momentos eram onde tinham as resistências, os pontos que o preço chegava, subia e ele não conseguia romper um certo ponto, não conseguia subir mais, ele resistia. E aí o preço acumulava nessa região e não conseguia passar dela. Sempre que ele tentava subir, ele chegava nessa região e descia novamente. E eles começaram a entender isso como uma resistência. Por quê? Justamente pelo aquela teoria que eu expliquei para vocês, que uma coisa acontece uma vez por acaso, duas vezes uma coincidência e três vezes um padrão. Então eles entenderam que acontecia um padrão, que o preço chegava num certo ponto e ele não conseguia descer. Então aquele preço se tornou uma resistência. E da mesma coisa com o suporte, o preço chegava num certo ponto, ele parava lá, batia lá e voltava. Ele não conseguia descer. Ele não conseguia descer mais, ele tinha que subir agora. Ele batia e subia. E a resistência, até acho que eu deve ter me confundido um pouco, a resistência ele tentava subir e ele acaba batendo e descendo. Beleza? Então eles encontrando esses padrões do gráficos, eles encontraram suporte e resistência. E aí foi nascendo a análise técnica em cima das visões de gráfico, beleza? Então, se você quer operar sempre com alguma coisa de opções binárias, sempre procure Price Action, justamente porque Price Action não é algo que nasceu agora, Price Action é algo que nasceu junto com as operações. Então, ele iniciou aí as operações, beleza? Então, não existe, por exemplo, ninguém vai falar para você, pô, quem foram as primeiras pessoas que operaram, elas operaram como? Você sempre vai saber que foi com Price Action, foi com a ação do preço, que elas começaram a entender o que estava acontecendo no preço e aí elas entenderam a ação do preço, beleza? Voltando aqui, deixa eu ver. Percebi que tem algumas pessoas que estão tendo problema aí. Pessoal, é a internet de vocês que deve estar com problema, beleza? Para poder ver o vídeo. Você pode pegar e clicar na configuração aí e colocar a configuração do vídeo para 720 pixels ou colocar mais, beleza? Porque se tem gente com a imagem extremamente boa, é justamente porque a culpa não é aqui. Então, algumas pessoas devem estar com a imagem ruim porque a internet não está funcionando muito bem. Mas quando o vídeo ficar gravado e for upado na plataforma, você vai conseguir ver perfeitamente, beleza? Pode ter certeza que o vídeo vai estar maravilhoso lá. Então, pessoal, a nossa introdução aí sobre opções binárias e a nossa introdução sobre Price Action, basicamente é isso que é o Price Action. Vou explicar um pouquinho para vocês aí sobre suporte e resistência, sobre LTB e LTA, só o básico aqui para a gente entender, beleza? Então, como nasceu o suporte, como eu já tinha falado para vocês, as pessoas entenderam aonde o preço ele começava, ele corrigia sempre que ele chegava num certo ponto, e a resistência a mesma coisa. Então vamos ver se a gente encontra algum suporte, só analisando o gráfico. Ó, se a gente pegar o zoom e tirar aqui para baixo, tirar o zoom bem para longe, a gente nota que tem algumas resistências no gráfico, como por exemplo, vamos ver aqui, ó, um momento que o preço chega e ele resiste. Vamos colocar aqui, colocar no gráfico de 5 minutos para ficar até mais fácil para a gente achar alguns pontos. Olha só que interessante. Tá vendo que aqui, ó, aqui em cima a gente tem um ponto onde o preço resiste. Quero mostrar pontos mais fáceis, né? Ao invés de explicar esses mais difíceis para você.
Então aqui, ó, notando que a gente chegou nesse ponto, olha só. Vou até mudar a cor da linha para vocês. O preço chegou nesse ponto. Tá vendo que ele não está conseguindo passar desse ponto? Ó, ele chegou, olha que interessante. Ele bateu aqui, o preço desceu. Ó, depois ele subiu de novo. Chegou aqui nesse ponto. Ele desceu novamente. Show? Então, o que a gente percebeu aqui? Que aqui tem um acúmulo de vendas. Aqui tem contratos vendidos nessa região de preço. Então, tem um acúmulo de contratos vendidos nessa região. Então, por isso ele se torna o que a gente chama de resistência. E foi dessa forma que a gente entendeu como funciona o suporte e resistência. Acúmulos de contratos. Então, se a gente tem acúmulo de contrato vendido nessa região, a gente tem uma resistência. Uma região que o preço não está conseguindo subir mais. Ele chega ali, ele desce. E aqui embaixo, vamos ver mais embaixo um ponto de suporte. Olha só que interessante. Aqui a gente tem acúmulos de contratos comprados e o preço está demorando passar dessa região. Então, quando ele chega aqui, ele não consegue passar, beleza? A gente tem acúmulo de contratos comprados, que é até um pouco mais abaixo. Olha que interessante, ó. Ele respeitou tanto aqui, e mesmo depois dele ter chegado aqui e subido tudo aqui, ó, vindo para cá, depois de um tempo, ele desceu, mas ele não teve força para romper de novo. Então, ele subiu de novo. Justamente pelo quê? Chegou um certo ponto que as pessoas tinham comprado muito nessa região de preço. Então, você nota que aqui do lado, ó, sempre tem um preço. Ó. Se eu clicar aqui no cantinho direito, ó, sempre vai ter um preço. Ó. Sempre que eu clicar, olha só, no cantinho direito tem um preço, ó, 134,049. Tá vendo aqui do lado amarelinho tem um preço, ó. O preço é onde a vela está se movimentando agora, ó. Olha o preço que ela está, 133,95, ó lá, se movimentando ali, ó, naquela região. Então, se aqui nessa região do 134,049, tá vendo que, ó, tinha contratos comprados. Então, esses contratos estavam escondidos. Muitas pessoas tinham comprado nessa região. Depois que ela passou aqui, ela até chegou a ter ido lá embaixo, mas depois que ela voltou cá para cima de novo, muitas pessoas tinham comprado nessa região. Tanto é que aqui nesse momento, ó, ela subiu bastante, ó. Subiu e não parou de subir mais. Então as pessoas compraram muito nessa região. Então quando as pessoas compram muito, a região de preço se torna um suporte. Então as pessoas compraram muito, olha só, quando chegou aqui, o preço voltou a subir de novo. Então a região acabou se tornando o que a gente chama aí de um suporte. Beleza? Então o básico do suporte e resistência é isso. E LTBs e LTAs, como funciona LTB e LTA? É a mesma coisa do suporte e resistência. LTB, linha de tendência de baixa, LTA, linha de tendência de alta, beleza? Então tá vendo aqui, ó, linha de tendência, então, ó, LT, vendo? Aí a gente colocou linha de tendência de baixa, LTB, linha de tendência de alta, LTA. Então aqui, por exemplo, ó, a gente pega nessa região aqui, tá vendo que nota aqui? Nessa região e essa região, o preço não está conseguindo passar, beleza? Então a gente percebe o que? A gente anota, a gente sempre olha padrões. Então aqui, ó, a gente vai utilizar a mesma metodologia, ó. Uma vez é o que? Um acaso, duas vezes uma coincidência. Então, se ele acontecer de novo, se torna o que? Um padrão. Então a gente deixa marcado aqui e espera acontecer novamente, ó. Olha que interessante. Então a gente tem essa região aqui. Se o preço voltar e ele tocar aqui e descer novamente, tá vendo, ó? A vela tocou, que aqui a gente tem, ó, o início da vela, onde a vela nasceu, ó, desculpa, aqui, onde a vela nasceu, e aqui onde a vela finalizou. Esses pavis são onde a vela tenta buscar, no caso. Então a gente chama de sombra de vela também, ou onde o preço tentou buscar, beleza? Sombra de vela, pavio, você pode chamar da forma que você quiser. Mas essa sombra de vela, onde o preço tentou buscar, e o corpo da vela é a movimentação dela, né? Tipo, de fato, aonde ela começou e aonde ela finalizou. Então, a velinha está vermelha, porque ela iniciou aqui, ela caiu e finalizou aqui. A velinha verde iniciou aqui, subiu e finalizou aqui, beleza? Então, só aproveitando para eu explicar um pouquinho sobre onde inicia a operação e onde finaliza. Por isso que a gente pega aqui onde o preço tentou buscar e onde ele não conseguiu. Então, ó, o preço tentou buscar aqui nessa região
e ele acabou descendo de novo. E aqui é a mesma coisa. Então a gente tem aqui um acaso, depois a gente teve aqui uma coincidência, e se ele fizer novamente essa mesma movimentação, a gente vai ter um padrão. E aí a gente vai ter uma LTB. O quê? Uma LTB formada justamente pelo padrão de baixo aqui, ó, linha de tendência de baixo. Linha de tendência de alta funciona da mesma forma. Então se a gente tem aqui, ó, nessa região aqui, nesses pavis, a gente tem uma região de pavis aqui também, regiões de preço onde o preço não conseguiu ultrapassar. Olha só que interessante. A gente faz o que? A gente espera o preço ir ali novamente para ver se vai se tornar um padrão, beleza? Olha que interessante, ó. E o preço foi lá novamente. Então essa região se tornou uma região padronizada, uma LTA padronizada. Da mesma forma que acontece no suporte e resistência, a gente espera se formar um acaso, uma coincidência e depois um padrão. Por isso que a gente não pode simplesmente pegar, pô, teve uma zona aqui de retrações, a gente fala, pô, isso aqui é um suporte? Opa, pô, isso aqui é um suporte? Não, isso não é um suporte. Isso é apenas uma região de briga e eu vou explicar para vocês no nosso curso também como que funciona regiões de briga, beleza? Vocês vão ter isso aí no curso também, regiões de briga. Então, no nosso operacional, a gente entende o quê? Para se formar um suporte ou uma resistência, ele tem que ser algo padronizado, beleza? Tem que ser algo padronizado, beleza? Então, a gente tem que entender sobre isso. Muitas pessoas acabam não entendendo como que funciona sobre suporte e resistência, porque elas entendem o que? Pô, marquei ali, a vela parou ali naquele ponto e ela subiu de novo. Então é um suporte? Não, não é um suporte, beleza? Então se a vela ela parou num certo ponto e ela foi embora, não significa que é um suporte ou que é uma resistência. Justamente porque pode ter sido um acaso, entendeu? Igual aqui, por exemplo, a gente tem a vela parou aqui, a gente não pode simplesmente chegar e falar, poxa, aqui a gente tem uma resistência, Igor, o preço resistiu aqui. Não, a gente tem que analisar o passado para a gente poder conseguir prever o que vai acontecer no futuro. Justamente por isso que o Price Action, ele é a gente analisando tudo no olho, né? O Price Action é a ação do preço, né? Então a gente pegar o gráfico purinho e analisar, justamente por isso, porque a gente tem que analisar o que aconteceu no passado, encontrar o padrão, beleza? Encontrar o acaso, encontrar o que se iniciou com acaso, que virou coincidência e virou um padrão, e pegar esse padrão para prever o que vai acontecer no futuro, beleza? Então a gente faz assim que a gente começa a entender o que é suporte e resistência e o que é price action, e entender aí como que a gente faz as nossas análises técnicas. A gente começa entendendo o que o trade faz para poder analisar um suporte, uma resistência, uma LTB, uma LTA. Ele pega o passado, ele vai encontrar coisas que aconteceram no passado que se tornaram padrões para poder prever aonde vai acontecer aquilo novamente no futuro. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é uma região de suporte que eu poderia pegar no passado. Olha só, peguei aqui no passado essa região que respeitou aqui e aqui. Tá vendo? Ó, uma coincidência. E aí no futuro, olha só, ela voltou a respeitar como resistência. Olha que interessante. Era um suporte e voltou, depois de rompida, voltou a respeitar como resistência. Que eu vou explicar também isso no curso para vocês. Então, justamente por isso que a gente entendeu o que acontece no passado, para a gente poder prever o que vai acontecer no futuro. Então, a gente trabalha como uma espécie de vidente, né? Então, é mais ou menos isso. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui nossas regiões, olha só. Por isso que eu sempre falo que é bom a gente esperar se tornar um padrão. Porque, olha só, acaso, coincidência. Aí você pegaria a operação e tomaria loss, perderia o dinheiro, entendeu? Então, loss quando a gente tem a perca e gain quando a gente faz o ganho. Então, você poderia tomar um loss aqui, justamente pelo quê? Você não entendeu que você teria que esperar se tornar um padrão, ao invés de simplesmente pegar ali como um acaso, né? Ou uma coincidência. Então, ó, acaso, coincidência e ainda não se tornou um padrão. Isso é interessante para vocês entenderem que o suporte, resistência, LTB, LTA, ele vai muito além do que é falado. Ele vai muito além. Ele é algo bem mais elaborado. É justamente por isso que muitas pessoas acabam perdendo dinheiro no mercado financeiro.
Muitas pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro, por quê? Porque elas acabam entrando nesse mercado sem entender que, por mais que sejam coisas assim que pareçam ser básicas, né, pareçam ser fáceis, não são fáceis. Beleza? São coisas que não são fáceis, são coisas que são rápidas de aprender. São coisas que a gente não precisa de uma aula de várias horas, de diversas horas para aprender. Claro, não precisa. São coisas que não são difíceis, né? Elas são simples, né? Não é que não são difíceis. São simples, mas não são fáceis. É basicamente isso. Então, se você entender que não é fácil, né? É simples, mas não é fácil, como parece, né? Que muitas pessoas mostram, marca uma região e fala que é uma resistência. Se você entende isso, você ganha dinheiro no mercado. Porque, infelizmente, 95% dos traders não ganham dinheiro porque eles não entendem como funciona a base do suporte e resistência, a base do price action. Então, a gente está entendendo hoje aqui, aprendendo sobre a base do price action. A base. Então, a gente vai entender que a gente tem que analisar o passado, a gente tem que olhar o passado para a gente poder prever o que acontece no futuro no gráfico, beleza? Então, justamente foi isso que as pessoas fizeram. Eles analisaram o passado, preveram o futuro e começaram a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar e ver se a gente faz alguma análise, alguma coisa interessante em cima do que a gente já aprendeu hoje aqui com o básico. Vamos ver se a gente consegue fazer uma análise com o que a gente já aprendeu com o básico. Vamos ver se a gente tem alguma região onde a gente possa fazer uma análise. Olha só. A gente até tem uma região aqui, ó. Interessante. Se a gente consegue. Olha só que interessante. Isso aqui, ó, já se tornou um padrão. Olha só. Acaso, coincidência, padrão. A gente acabou de encontrar. E aí, pessoal, vocês estão curtindo a aula? Digita aí pra mim o que vocês estão achando. O que vocês estão achando da aula? Eu sei que vocês é um conteúdo bem iniciante a nossa primeira aula, mas creio que tem muita coisa aqui valiosa. Olha só, o que eu expliquei sobre as configurações aqui, foquem no que eu expliquei no início, porque isso aqui muda bastante na hora de vocês operarem, beleza? Isso dá uma limpada no gráfico muito boa. E isso faz total diferença na hora de fazer as operações aí. Beleza? Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque é uma coisa simples, mas que ajuda bastante aí. Se a gente encontra. Ali eu creio que posso demorar um pouco para ter uma operação. Vamos ver se a gente encontra outro ponto.
Olha que interessante, pessoal. Encontrei um padrão. Uma região aqui onde respeitou, tá vendo? Ó, o preço veio e voltou, a sombra dele. A gente está no gráfico de M5 aqui, tá? Para quem tiver na dúvida, a gente está com um período de vela de 5 minutos, show? Período de vela de 5 minutos. Pessoal, só para lembrar que mesmo após acabar a aula, qualquer aluno que tiver qualquer dúvida, a gente tem o nosso WhatsApp Business, pode me mandar mensagem lá, beleza? Que eu respondo por áudio, a gente responde, então a gente tem um suporte aí excelente no nosso curso. Então, se tiver alguma dúvida que não for sanada na aula, pode mandar mensagem lá, beleza? Além de poder rever a aula depois, que amanhã a aula já vai ser upada na plataforma, além de você poder rever a aula depois, você pode me mandar uma mensagem também no WhatsApp Business para poder ser sanada a sua dúvida aí, caso tenha algo que você não tenha entendido muito bem, beleza? Então a gente está aí explicando para vocês. Sobre marcar qual seria o suporte e resistência correto, isso a gente vai ter na aula de suporte e resistência, beleza, pessoal? Hoje eu estou explicando para vocês o conceito básico, mas a gente vai ter a aula específica de suporte e resistência, vamos ter aula específica de LTB e LTA, então a gente vai ter todo esse conteúdo aí, beleza? Podem ficar super tranquilos que aqui é só introdução, a gente está explicando só a introdução. Então vocês podem ficar aí super tranquilos que a gente vai ter aula totalmente profissional de suporte e resistência. Então aula totalmente focada no suporte e resistência, focada também na LTB e LTA. E hoje eu estou mostrando para vocês aqui o conceito básico, beleza? Só o conceito básico de vocês entenderem sobre acaso, entenderem sobre coincidência, sobre padrões. Só o fato de vocês entenderem os padrões já está perfeito, beleza? Eu vou mandar o cronograma das aulas para vocês também, show? Eu não mandei o cronograma antes porque... Opa, olha aqui que interessante. Eu não mandei o cronograma antes porque eu estava esperando para contar aquela novidade que eu contei mais cedo para vocês, que foi o bônus que vocês ganharam aí, que vocês nem sabiam, né? Quem ficou feliz com os bônus aí da turma, já digita aí para mim, quem gostou dos bônus. Eita, não consegui pegar a operação a tempo. Deixa eu ver se vai dar tempo de pegar. Vou mostrar para vocês aqui o conceito. Acredito que não vai dar tempo de pegar essa operação mais. Opa. Acho que ela deu uma rompida ali, pessoal, mas vamos ver. Se der loss não tem problema, é bom que eu mostre para vocês também que a gente tem os loss também, beleza? Super normal. E outra, esse nem é um horário muito interessante de operar, esse horário é um horário que não é muito bom. O interessante é que essa velinha rompendo aqui, pessoal, vocês vão entender também sobre pullback. Olha só que interessante. Peguei a operação aqui, vou mostrar para vocês. Mas eu não vou explicar sobre pullback hoje, né? Pullback é basicamente quando rompe... mas o básico do pullback é quando rompe uma região. Quando rompe, ela volta e aí você faz uma operação contrária. Quando ela rompe, ela volta, bate de novo. Você faz uma operação contrária.
Mas basicamente é isso aqui sobre a gente pegar uma operação aí em cima de uma região como essa, beleza? Sobre padrão, então a gente viu que se formou um padrão, ó, deu um toque aqui, deu uma coincidência e depois se formou um padrão, beleza? E a gente pegou a operação em cima dele. Não tem problema se pegar o loss ou se pegar o gain. O que a gente tem que fazer é sempre pegar a operação em cima, show? Mas, por exemplo, no meu operacional, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. No meu operacional, a gente teria dado gain aqui, ó. No operacional que todo mundo me vê operando. Deixa eu ver aqui. Não, também não. Teria dado loss mesmo. Aqui foi um lugar onde realmente a operação rompeu. Quem está perguntando sobre o horário bom para operar, o melhor horário que vocês têm para operar é de manhã, pessoal. Até porque 9 horas da noite não é um horário bom, justamente por isso que as aulas de operações vão rolar pela manhã. Por quê? Porque 9 horas da noite, esse horário que a gente dá aula não é um horário bom de operar, justamente pelo fato, olha só, a gente tem só 4 pares abertos aqui, o payout está ruim, justamente porque é um horário que ninguém gosta de operar, ninguém opera nesse horário. Mas como a gente está mostrando na aula aqui, a gente pegou na conta demo para poder mostrar alguns fatores, eu estou mostrando para vocês. Mas a nossa prática toda vai ser na aula teórica, então justamente isso aí a gente vai fazer tudo lá, justamente pelo fato de colocar no horário da manhã, para poder ficar melhor para vocês, beleza? A gente colocou no horário da manhã para ter mais resultado, beleza? Vou passar o WhatsApp Business no grupo assim que acabar a aula. Show? Então vamos lá. Por que eu não peguei essa operação aqui, pessoal? Como que funciona? Para quem está iniciante aí, como que funciona a operação em relação a tempo? Vamos lá, se eu coloco eu operando, o que eu vou ensinar para vocês no curso são duas coisas. Operações em time de M5 e operações em time de M1. Vou ensinar a analisar em times maiores? Vou. Mas vou ensinar operações em time de M5 e operações em time de M1, beleza? Então no time de M5, eu opero o que a gente chama de retração. Por que retração? Porque ó, a vela vem, toca e ela retrai, tá vendo? Ó? A vela tocou, ela iniciou aqui, nasceu, tá vendo? Ó, nascimento da vela, nasceu aqui, aí, então tem o nascimento e onde ela finaliza. A vela nasceu aqui, tocou aqui, retraiu e finalizou aqui, beleza? Então isso é uma retração que ela fez. Então M5 eu opero retração para a mesma vela. Então justamente por isso que a gente vem aqui ó, e coloca o tempo de 5 minutos. Então qual que é o tempo de 5 minutos? Se a gente está... O tempo de 5 minutos é o tempo que finaliza cada vela de 5 minutos. Então cada vela finaliza quando? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então por exemplo agora vai finalizar 9h10. 9h10 da noite. É o horário que vai finalizar a vela. 9h10, beleza? Então, por conta da próxima nascer, vai finalizar quando? 9h15. Então, vem aqui e coloco para 9h10. Se eu tiver no digital, é a mesma coisa, ó. 9. Olha aqui, ó, 9h10. Show? Então, isso aí é importante, pessoal. Inclusive, olha que interessante que está acontecendo aqui, ó. A gente tem mais de uma LTB aqui, desculpa, LTA. E aí quando é em M1, vamos lá, M5 eu opero dessa forma, beleza? M5 eu sempre opero para a mesma vela, retração. Quando é M1, se eu colocar M1, aqui por exemplo, eu não opero dessa forma. M1 eu opero para 1 minuto, então o tempo vai ficar aqui 1 minuto. Então se eu tiver aqui, por exemplo, para M1, eu vou colocar no tempo de 1 minuto. Eu vou operar para 1 minuto, beleza? Tá vendo aqui, ó, tempo de 1 minuto, ó. Não vou operar para M5. Então, eu vou fazer a operação para 1 minuto. Aí, o M1 eu opero para a próxima vela, o que a gente chama de próxima vela, ou seja, sempre para terminar a operação na próxima vela. Isso no decorrer aí das aulas eu vou explicar para vocês a diferença, como faz para operar para a próxima vela aí em binários e no digital. Beleza? Eu vou explicar direitinho para vocês no decorrer do curso, vocês vão entender perfeitamente, mas o que eu mais opero hoje em dia é M1 para a próxima vela. Por exemplo, aqui mesmo, ó, se fosse no meu operacional,
aqui eu teria pego uma operação para próxima, para essa vela aqui, ó. Tocou aqui, eu teria vendido. Entendeu? No meu operacional. Só que, como eu falei, esse horário não é um horário muito bom, mas eu teria feito uma venda ali, ó. Aqui, por exemplo, ó. Quem entende de FIBA, ó, as ferramentas que eu utilizo para operar, aqui eu teria uma operação para a próxima vela. Ó. Bem aqui, ó. Vamos testar. Ver se ele volta ali para testar. Deixar de outra cor. Aqui, por exemplo, ó, eu teria feito um ganho. Ó. Tá vendo? Olha que interessante. Ó. Eu teria ganhado dinheiro aqui. Por quê? Aqui tem uma operação interessante. Eu marquei essa linha, que é uma zona que o preço respeitou. Tá vendo que interessante? Ó? Então, a gente sabe que tem contratos aqui. Ó, contratos comprados. Quando conseguiu romper, por que rompe, pessoal? Por que uma coisa rompe? Uma linha que você marca. Igor, por que rompe uma resistência? Por que rompe um suporte? Porque o número de contratos foi maior do que um número de contratos de venda ou de compra foi maior um do que o outro. Então, aqui, se aqui a gente tem um número de contratos comprados, agora rompeu esse ponto, agora esse ponto tem o que, gente? Vocês sabem me responder aí? Mais número de contratos vendidos. Por quê? Ele rompeu. Então, tem mais número de contratos vendidos. Então, por exemplo, eu venho aqui, pegaria a operação para a próxima vela, ó, e pegaria um gain aqui. E ainda poderia pegar gain no 38 da minha Fibonacci. Mas o que eu estou ensinando para vocês só sobre suporte e resistência, ó, eu pegaria gain aqui. Beleza? Nessa operação, para a próxima vela. E é o que eu opero e é o que vocês mais vão aprender aí no curso, beleza? Vocês mais vão aprender aí no curso. Então foquem aí, que isso é muito importante vocês entenderem sobre isso. Então sempre que um preço rompe uma determinada região, é porque aqui, ó, nesse ponto, ele tinha muito contrato comprado. Muito contrato comprado. Então toda vez que ele chegava, ele subia. Quando ele teve força para romper isso aqui, romper isso tudo, é porque nessa região aqui, ó, onde vai ficar a bolinha aqui, ó, nessa região aqui, passou a ter muito contrato vendido. Então, quando volta, a gente pega uma operação. Contrário. Porque uma região que tinha muito contrato comprado, ela pode passar a ter muito contrato vendido. Beleza? Isso por um determinado tempo aí, por um período de tempo. E depois pode ter muito contrato comprado de novo. Então, a gente entender a diferença entre a quantidade de contrato comprado e a quantidade de contrato vendido faz a gente entender aonde a gente vai fazer a operação. Beleza? Então isso faz a gente entender. Pessoal, assuntos que não estejam relacionados a essa aula, eu vou tirar dúvida na aula específica, beleza? Então todos os assuntos que eu estou vendo aí, que vocês estão perguntando, diversas coisas, vocês podem ficar tranquilos que tem uma aula específica que a gente vai desembolar esse tipo de assunto aí, beleza? Então, por exemplo, tá, padrões de velas e tudo mais, esses assuntos têm aulas específicas. Lá no próprio site, lá no cronograma do site, em todas as aulas, vocês vão ver cada tipo de aula lá. Aí vocês vão perceber que tem aula para esse tipo de assunto que você está esperando, beleza? Vou criar um grupo ainda hoje para vocês poderem conversar entre vocês, beleza? Um grupinho de bate-papo. E aí vocês vão poder conversar entre vocês. Entre si. Eu não curto muito grupo de bate-papo, mas eu posso criar também para vocês conversarem entre si, não tem problema. Vamos lá. Olha só, pessoal, que interessante. Ó, uma região aqui, a gente percebeu o quê? Olha só. Essa região ela tinha muito contrato comprado. Ó, contrato comprado. Agora que a vela está tentando finalizar lá abaixo, se ela finalizar abaixo, a gente entende que vai ter contrato vendido. Olha só que interessante, ó. Vai ter agora, ó. Agora essa região que era uma região de contrato comprado,
ela passa a ter contrato vendido por um período de tempo. Então, a não ser, o único fato dela romper aqui de novo é se a galera que está aqui, a galera que está pegando essa operação aqui, comprar mais do que a galera que vendeu aqui. Beleza? Então, se a galera que está aqui comprar muito mais, então essa região aqui vai de novo passar a ter mais contrato comprado e vai de fato romper ali, beleza? Isso é um fator extremamente interessante para a gente entender sobre regiões de contratos comprados e contratos vendidos. Deixa eu ver aqui uma região que a gente tinha olhado aqui. Foi aqui mesmo que a gente olhou uma região. Ver se a gente encontra outra região. Vou mostrar para vocês. Essa daqui é a melhorzinha, tá vendo que interessante? Vamos ver se aqui é uma região de contratos comprados e vendidos. Ó, aqui a gente tem acúmulo de contratos aqui nessa região. A gente tem acúmulos. Tanto aqui quanto aqui, ó. Acúmulos de contratos. Olha só. E coincide com essa região aqui. Se a gente descer até um pouquinho mais, fica mais interessante. A gente pode vir aqui e corrigir. Olha só. Vamos ver dali para cá. Ficou bem interessante, ó. Então a gente tem uma região de acúmulo aqui. Acúmulo de contrato. O que a gente faz aqui? Se a gente notar que é uma boa operação de compra, a gente faz uma compra. Região de acúmulo. Ou a gente pode esperar formar mais uma região aí. Show? Vocês estão entendendo um pouco sobre contratos comprados e vendidos? Quem está entendendo sobre contrato comprado, contrato vendido? Pessoal, justamente, vamos lá, tem gente sobre Forex e opções binárias. Forex é uma cópia do gráfico de opções. Justamente pelo fato de ser cópia do gráfico que a gente entende que no gráfico de Forex aconteceu isso, sobre os contratos. Então, a movimentação do gráfico se dá pelo gráfico de Forex, sim. E justamente por isso, pelo fato da gente ser um espelho, um espelho do mercado de Forex, que a gente faz o mesmo tipo de análise. Então, a gente tem que entender que se aqui tiver muitos contratos comprados, não é porque foi aqui em binárias, é justamente porque foi lá no Forex. Beleza? A gente é um espelho. Então vocês entenderam que, tipo, sabe, vocês entenderam como que funciona a base. A base do suporte de resistência é isso. Então justamente por isso que às vezes você fala, nossa, Igor, mas tinha um preço aqui em cima e a gente está no euro dólar. É porque o dólar tinha que cair? Entendeu? Ah, é porque era uma coisa do gráfico que aconteceu ali aleatória? Não. Então se tinha uma resistência lá em cima, toda a região onde o preço respeitou era para uma região aonde tinha contrato escondido. Então o contrato ele fica escondido, você nem vai enxergar ele. Porque existem regiões com acúmulos de contratos. E só da gente entender essa analogia vai clarear um pouquinho mais a ideia de vocês. Olha que interessante, só o fato de a gente entender essa analogia vai clarear a ideia de vocês. Eu tenho certeza que amanhã, quem aí já opera, vai voltar com as suas operações e olhar o mercado de outra forma. Você vai conseguir olhar o mercado de uma forma muito melhor, como o fato de você entender sobre esses acúmulos. Beleza? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é isso, a nossa explicação de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Nossa aula de hoje realmente é uma aula muito básica, é uma aula de introdução. Espero que vocês tenham curtido muito. Qualquer dúvida, vocês têm total acesso a mim.
pode me chamar para a gente poder conversar. Qualquer dúvida aí, qualquer coisa que vocês queiram, vocês têm total acesso, beleza? Um abraço a todos vocês. A nossa aula de hoje é uma aula rápida mesmo. E as aulas elas tendem a ser mais rápidas, por quê? Porque eu estendi o processo de aulas, beleza, pessoal? Eu estendi o processo de aulas. Para quem não estava no início da live, eu dei uma semana de bônus de curso a mais. Então a gente tem uma semana a mais de bônus, beleza? Então assim, não esperem aulas gigantescas, show? Não esperem aulas gigantescas. Eu vou colocar o cronograma para vocês. Pode entrar em contato lá com o WhatsApp Business. Eu vou passar lá de novo. Vou passar o link agora no Telegram, beleza? A aula vai ficar gravada e pode entrar em contato lá. Corujão não é esse domingo, show? Corujão não é esse domingo. A aula, pessoal, fica gravada, mas ela não é upada hoje, ela é upada amanhã na plataforma, beleza? Corujão não é essa quinta. Eu falei domingo, não é essa quinta-feira. Corujão, pessoal, só vai acontecer após as aulas teóricas. Corujão é na aula prática, beleza? Não é agora. E o que aconteceu? Vocês receberam bônus aí, não tinha Corujão, vocês receberam bônus de Corujão, não tinha, a quantidade de aula eram 2 semanas, vocês vão receber bônus, vão ter mais aulas aí. Não é que vão ter mais aulas, é que a gente vai ir e a gente vai, tipo assim, eu vou ensinando vocês. O que vai acontecer? Se eu ver que uma aula já foi bem objetiva e eu não quero, eu quero finalizar a aula antes, a gente vai finalizar e aí a outra aula, que era para ser junto, a gente vai fazer uma aula a mais, entendeu? Então nossas aulas vão ser 100% objetivas. Podem ser que não demorem tanto, mas vão ser aulas bem explicadas, vocês vão entender tudo e, se necessário, vão ter mais aulas no cronograma, que é o que eu falei dos bônus aí que vocês vão receber. Então, se necessário, vão ter mais aulas no cronograma. Show? Então, eu vou mandar um áudio sobre o bônus lá. Para quem não entendeu, eu vou mandar um áudio lá no grupo direitinho. E o conteúdo de quarta... Vou mandar também todo o cronograma, beleza? As aulas de empreendedorismo vão rolar também. Vou ver se elas vão rolar ao vivo, se elas vão rolar gravadas, mas provavelmente eu vou fazer as aulas de empreendedorismo ao vivo, beleza? Vou dar uma aula bônus de aula de empreendedorismo. Tem aula que a gente vai falar sobre mindset também. Então tem coisa aí que é fora do mercado que eu simplesmente estou dando de bônus aí no curso, beleza? Tem coisa aí de fora do mercado que eu simplesmente estou dando de bônus. E acreditem, pessoal, o preço que vocês pagaram de R$ 497 está muito barato para o que eu vou entregar nesse curso e para tudo que tem aí. Pode ter certeza que tá praticamente de graça por tudo que a gente tá entregando aí. Aula de importações eu creio que não vai rolar, mas vai rolar bastante coisa. Beleza? Então, pessoal, um abraço a todos aí. Até mais. Fui.